Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, caríssimo irmão e irmã em Cristo. Como vocês já sabem, eu sou Reginaldo Bernardi e esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica, né? Esse nosso canal é um canal oracional, é um canal também onde eu levo sempre conteúdos de doutrina. Também é um canal onde eu levo algumas notícias relacionadas à igreja, relacionadas à fé católica num contexto geral, não é mesmo? E como vocês sabem também, nós demos início a uma série de catequeses a respeito de iniciação cristã. Tudo sobre iniciação cristã. E nós iniciamos falando sobre os sacramentos da iniciação, né? Sabemos que pertencem aos sacramentos da iniciação cristã, o batismo e a Eucaristia propriamente, mas também, claro, nós temos a crisma. E nós sabemos que antes de receber o sacramento da Eucaristia na iniciação cristã, tanto o adulto quanto a criança deve se confessar. Então também o sacramento da reconciliação, mas propriamente o batismo e a Eucaristia são os principais. Mas daí tem a crisma também, né? Nós vamos falar sobre cada um deles aqui. E vocês sabem, nós já fizemos 2 vídeos, já tivemos 2 conversas a respeito do sacramento do batismo, né? Que é aquele que abre as portas da igreja para nós, abre as portas da igreja para recebermos todos os demais sacramentos, não é verdade? Também tivemos a primeira conversa sobre o sacramento da Eucaristia. Hoje, caríssimo irmão, caríssima irmã, convido a você a continuarmos a nossa conversa a respeito do sacramento da Eucaristia, que é aquele que é o mais importante da vida da igreja, é o mais importante da nossa vida, tá bom? Mas antes, vocês sabem que eu sempre inicio rezando. Por quê? Nós não podemos fazer nada nessa vida sem antes pedirmos a graça do nosso Deus. E isso nós fazemos rezando. Convido a você a rezar comigo então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão, a poderosa intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria, para que interceda, para que esse momento seja também cada vez mais abençoado, não é mesmo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, nós vamos dar sequência à nossa catequese sobre iniciação cristã. Vamos dar sequência, então, falando sobre a Eucaristia. Mas antes, eu tenho que dizer para você que você tem fé. Esse assunto que nós estamos tratando aqui
é um assunto que exige fé, não é mesmo? Você tem que ter fé, gente. Porque veja, como é que vai caber na tua cabeça, na minha, nas nossas cabeças, que um Deus Altíssimo, Criador do Universo, aquele que nunca teve um começo, nunca vai ter um fim, se faz presente ali naquela hóstia consagrada que nós recebemos na Santa Missa? Como é que ele se reduz a isso, não é mesmo? A resposta: por amor. Mas a gente não compreende isso se não tivermos fé. Nós temos aquela belíssima passagem de Santo Agostinho, né? Aquela historinha de Santo Agostinho, né? Que ele caminhava na praia, Santo Agostinho se debruçava sobre o mistério da Santíssima Trindade. E na praia se depara com uma criança, aquela criança vai até o mar com uma canequinha, volta para a praia, joga um pouquinho de água num buraquinho que ele tinha feito na areia, pega a água do mar, joga várias vezes, Santo Agostinho o interroga. Santo Agostinho fica abismado, né? E o interroga: o que estás fazendo? E o garotinho diz: tento colocar toda a água desse oceano nesse pequeno buraquinho. Santo Agostinho: jamais conseguirás isso. E o garotinho diz: bom, é mais fácil eu colocar todo esse oceano nesse pequeno buraquinho aqui na areia do que o Senhor desvendar os mistérios de Deus. O mistério da Santíssima Trindade que ele estudava e tudo mais. Tudo na vida da igreja é mistério, gente. Então, se não tivermos fé, nossa palavra é em vão, eu vou estar ensinando aqui em vão, você não estará aprendendo corretamente, né? Então, tudo é necessário fé. Só queria fazer essa pequena observação, tá bom? Então, nós vamos dar sequência no programa passado. Na nossa conversa passada, nós falamos um pouco sobre os principais milagres eucarísticos. Hoje eu quero falar sobre os mais recentes, ou pelo menos um dos mais recentes, tá? Mas nós iremos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala, então, a respeito da Santíssima Eucaristia. Claro, os assuntos da Igreja que nós abordamos, seja eu, seja um padre, seja um influenciador católico qualquer, deve ser embasado em documentos, viu, gente? Para a gente não falar besteira, não é mesmo? Por mais que a gente tenha formação, nós temos que ter embasamento, não é verdade? O Catecismo da Igreja dedica vários parágrafos para falar da Eucaristia, porque, como eu já disse aqui, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, é o sacramento mais importante da Igreja, gente. Desde o parágrafo 1322 até 1400 e alguma coisa, fala sobre a Eucaristia. Parágrafo 1322, para introduzir. A Santíssima Eucaristia conclui a iniciação cristã. Veja, é o batismo e a Eucaristia. Depois vem a crisma, vem o sacramento da confissão e tal, e os outros. Mas o sacramento da Eucaristia, ele já conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício
do Senhor. É que hoje, a crisma, gente, ela vem depois da Eucaristia. Mas, na verdade, esses três sacramentos, eles estão assim, digamos assim, intrinsecamente conectados um ao outro, tá? Por exemplo, a crisma nada mais é do que a confirmação do batismo, né? No batismo nós já recebemos o Espírito Santo, sabia? Nós vimos isso aqui. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Então veja, o catecismo aqui nesse parágrafo nos diz que a Eucaristia, ela nos é dada como alimento espiritual, mas não só espiritual. Nos fortalece. Quem é missionário, missionária católica? Quem é padre, bispo, não consegue caminhar na igreja, não consegue enfrentar os desafios da missão sem se nutrir do corpo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos sustenta na nossa caminhada de missão e também na nossa caminhada do dia a dia, na nossa família. Gente, quantos obstáculos na missão, mas também quantos obstáculos, quantos desafios na nossa família. Nós cristãos temos que nos abastecer de Jesus diariamente. Se possível for, você que tem condições, você que pode, meu irmão, deve ter uma vida sacramental diária. Participar da Santa Missa todo santo dia da tua vida. Não só da Santa Missa, mas nos abastecermos de Jesus também na chamada adoração eucarística. Porque ali no ostensório, aquela hóstia que está ali no ostensório, nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, Ele está ali para ser adorado. E, gente, que graça participar da adoração do Santíssimo Sacramento. Você que tem... Todos nós temos preocupações, todos nós temos obstáculos, todos nós temos os desafios do nosso dia a dia. Então, é necessário esse momento com Jesus. E você, participando da Eucaristia diária, também você está fortalecido. Olha, eu não sei como um missionário conseguiria viver sem a Santíssima Eucaristia. Como o catecismo aqui nos diz, fonte e ápice da vida eclesial. Quem participa da igreja, gente, nós temos que ser, olha só, nós cristãos católicos temos que ser cristóforos. Que palavra é essa, Reginaldo? Que palavrão é esse? Cristóforo. Cristóforo significa portador de Cristo.
A partir do momento que você comunga, meu irmão, você se torna portador de Cristo, portador do Espírito Santo, mas portador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, de uma certa forma, você deve ser outro Cristo para as pessoas, né? Uma vez, eu lembro, numa das homilias, um padre, ele disse que, ele contou uma historinha, assim, que numa outra paróquia que ele servia, tinha uma pessoa, né, que ia para a fila do comunhão, comungava, e depois de comungar, não esperava nem a bênção final, virava as costas e comungou, fazia a genuflexão ali, saía pela porta da igreja e ia embora. Ele disse que uma vez ele pediu que 2 coroinhas ficassem atentos com 2 velas nas mãos, meio do lado assim, né, na paróquia lá. E quando essa pessoa repetisse esse gesto, esses coroinhas fossem atrás dela com essas 2 velas acesas. E isso aconteceu, diz ele. Historinha, né? Historinha que ele contou, né? Então, ele disse que essa pessoa foi lá, comungou, virou as costas para o padre e saiu pela porta da igreja, e os 2 coroinhas com as 2 velas acesas foram atrás. E disse que interrogou os coroinhas. Essa pessoa interrogou os coroinhas. O que vocês estão fazendo? Disse, ora, o senhor acabou de comungar, não esperou nem a bênção final e saiu da igreja? O senhor é um ostensório ambulante. Nós estamos indo atrás do senhor. Entendeu? Quando comungamos, repito, nós nos transformamos em cristóforos, portadores de Cristo. Isso é necessário uma coerência na nossa vida, não é mesmo? Nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para o nosso lar. Então se tem alguma, entre aspas assim, pendenga dentro de casa, com a esposa, com o esposo, você como portador de Cristo, você vai agir diferente, buscando uma união, buscando ali a paz, buscando ali construir a união de novo, não é mesmo? Deixar de lado as desavenças, enfim. E você na missão, você precisa da Santíssima Eucaristia. Porque senão chega uma hora que não dá mais, você vai abandonar tudo, não é mesmo? Nós temos assim, parágrafo. Nós vamos para o parágrafo seguinte agora. A Eucaristia na economia, no plano de salvação. Os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração eucarística, encontram-se o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, olha só, em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho, ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador
pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes, fruto da terra e da videira, dons do Criador. A igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote que trouxe o pão e o vinho, uma perfeição na sua própria oferta. Mas eu queria ler com vocês aqui, gente, já uma palavra de São Justino. São Justino, no século II, já falava sobre a maneira com que se celebra a Eucaristia, tá bom? A importância da celebração Eucaristia já no começo da igreja, nos primeiros séculos, tá bom? Vamos ler aqui? Então, São Justino, ele viveu no século II, entre o final do primeiro século, bem pertinho dos apóstolos, gente. Final do primeiro século pro segundo século. Então, o mártir São Justino, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, elas permanecem as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve pelo ano de 155, metade do século II, meados do século II, 155. Para explicar ao imperador pagão, olha só, essa foi uma explicação dada por São Justino ao imperador pagão Antônio Pio. Antônio Pio viveu de 138 a 161. Isso é muito perto dos apóstolos, gente. Será que... Então veja só, nossos irmãos protestantes, nada contra nossos irmãos protestantes, mas veja, eles fazem ali a chamada celebração da ceia, né? Mas ali não é o corpo e o sangue de Cristo, é só um pão e vinho. Mas São Justino, aqui no século II, ele já ratifica a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Vamos acompanhar? E detalhe, começa falando da Eucaristia aos domingos, olha só. São Justino. No dia do sol, como é chamado, domingo, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Olha só, leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. É a famosa homilia que a gente ouve hoje na Santa Missa, né? Quero aproveitar esse gancho, nós estamos falando de sacramento. É claro, sacramento, toda a liturgia é envolvida pelos sacramentos. Mas, digamos assim, aproveitando um gancho, quero falar um pouquinho a respeito de liturgia. Ó, a homilia, né? Depois que o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar. É a homilia. Você está vendo São Justino aqui falando sobre comentarista? Aquela pessoa que lê as intenções da missa, pessoa que fala alguma coisa antes que dá alguns avisos, fala alguma coisa antes da missa começar? Gente, comentarista, liturgicamente falando, foi uma coisa inventada
recentemente. Não existe, liturgicamente, não existe comentarista, gente. É só leitor e outras funções ali que o padre faz, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui ao sacramento. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis ao mandamento, para assim obtermos a salvação eterna. Olha daqui para frente, gente. Olha daqui para frente. Quando as orações terminam, nos saudamos uns aos outros com o ósculo, beijo santo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água, aqui ainda não consagrados. Um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória a Deus do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo. E rende graças em grego, Eucharistiam, que significa ação de graças. Longamente, pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Bom, depois de o presidente ter feito ação de graças e o povo ter respondido, os que entre vós se chamam diáconos distribuem a todos. Está falando aqui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão? Está falando aqui leigo? Não, olha só. E é por isso, gente, a instrução Redentione Sacramento deixa bem claro, o verdadeiro ministro da Eucaristia é o padre. Por quê? Porque é ele que consagra através, na verdade, é Deus quem consagra, é o Espírito Santo que permeia tudo. Mas através do padre, nunca através do leigo. O leigo não consagra. Então, o leigo não é ministro da Eucaristia. Nós estamos falando sobre o sacramento da Eucaristia. Então, é pertinente falar sobre isso, tá? Quem consagra é o padre. O autêntico ministro da Eucaristia é o padre, não é o leigo. Leigo é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ou seja, é uma pessoa que só deve atuar em último caso. Se tiver pessoas, por exemplo, um exemplo. Não, agora eu vou falar, já falei isso aqui, vou falar de novo. Um exemplo. Se na igreja, na assembleia ali, na hora da comunhão, tiver pessoas, em número de pessoas ali, que o padre ele entenda que dê para distribuir a comunhão ali, num horário ali que dê para encerrar a Santa Missa a tempo, ele deve distribuir o corpo de Cristo, ele deve distribuir Jesus, a Eucaristia, sozinho. Se tiver um outro padre, usa o outro padre. Se tiver diácono, usa o diácono. Leigo não deve participar se o padre conseguir fazer sozinho. Olha só. Continuando aqui. Depois de o presidente ter feito ação de graças e o povo ter respondido, os que entre vós se chamam diáconos distribuem a todos o que estão presentes pão, vinho e água. Atenção para esta palavra que vem na sequência. Repetindo, pão, vinho e água,
eucaristizados. Aqui já é depois da consagração. Então já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o catecismo segue dizendo, São Justino segue dizendo, e levem também aos ausentes. Então veja, isso, São Justino disse isso no século II, gente. Você está entendendo a importância da Eucaristia, na liturgia também? Parágrafo 1346 do nosso catecismo. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. Sabe o quê? A convocação. A liturgia da palavra, como as leituras, a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística, com a presença do pão e do vinho, a ação de graças consecratórias e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Já a importância, gente. Liturgia, tudo na liturgia está ligado, mas veja, a liturgia da palavra, as leituras, a homilia, terminou a homilia, aí a liturgia eucarística estão conectados, tudo. Outra palavra, gente. O memorial sacrificial de Cristo. Parágrafo 1362 do nosso catecismo. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. A atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Então, eu já falei no vídeo passado, mas eu quero repetir. Mnemone e anamnese. Não é mnemone. Mnemone é uma lembrança vazia, uma lembrança vaga. É anamnese, é uma atualização. De novo aquela comparação. Você tem uma foto antiga de um familiar, um ente querido teu que já faleceu, num cenário da época, um carro antigo, né? Como estava na época. No mnemone, você olha para aquela foto e você tem uma lembrança vaga daquele momento. Na anamnese, é como se você pudesse olhar para aquela foto e trazer para o momento presente aquela pessoa viva, aquele carro antigo, a todo aquele cenário para o tempo presente. Você está entendendo? A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo e a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Você entendeu? Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese. Viram? No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança vaga dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens, né? Esse já é o parágrafo 1363. Agora nós vamos para o 1364, tá bom?
A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. Não é mnemone, é anamnese. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito, toda vez que é celebrada a Páscoa. Os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes para que estes conformem sua vida a eles. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento, quando a igreja celebra a Eucaristia. Rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. Prestem atenção. Parágrafo 1364. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, não existe repetição do Calvário. Foi uma vez só. Torna-se presente e sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nessa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Então nós vamos começar a falar sobre a Eucaristia agora. Caríssimos, para entendermos o momento da transubstanciação, para entendermos a missa, para entendermos a Eucaristia, porque a missa, no começo, não era chamada de missa. Mas o que é a etimologia dessa palavra, missa, de onde vem? Vem do envio missionário de Jesus, feito por Jesus aos seus apóstolos. Então eles foram enviados foram enviados 2 a 2 em missão. A palavra missa vem de missão. Mas antigamente a missa era chamada de fração do pão e Eucaristia. No começo não era chamada de missa, era chamada de Eucaristia, fração do pão. Tá bom? Para entendermos a Eucaristia, é necessário entendermos uma coisa que eu quero explicar para vocês agora. Por favor, prestem bem atenção. Jesus é Deus. Pois bem, as ações de um Deus não se perdem no tempo, não se perdem na história, não se tornam nulas. Elas continuam, é por isso, gente, elas continuam sempre presentes. É por isso que nós sabemos o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, aqui, a Bíblia de Jerusalém. Aqui, se eu for ver aqui, eu vou pegar uma data, que essa Bíblia ela foi editada, a edição dela, ela tem uma data no tempo. Ela tem um momento na história em que ela foi editada, em que ela foi impressa. Mas o que está contido nela, a palavra de Deus, ela é sempre presente, viva e eficaz. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que eu vou estar falando aqui da pessoa de Jesus. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E as ações de Deus não se perdem no tempo. Os teólogos nos ensinam, a teologia nos ensina que as ações de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, prestem atenção para este palavrão, gente. As ações de Cristo na Terra são chamadas de ações teândricas. O que é isso? Jesus Cristo, o homem-Deus, união hipostática. As duas, natureza humana e natureza divina. As duas naturezas nunca se separam.
Então veja, ações teândricas, ação de homem e Deus ao mesmo tempo. São ações que não se perdem no tempo. Por que a Santa Missa é sempre atual? Por que até hoje, eu já falei na nossa última conversa, brinquei com vocês, né? Vocês sabem quantas missas foram celebradas na face da Terra até hoje, desde a última ceia, que foi a sua instituição? Milhões, bilhões de missas? Resposta: apenas uma. Essa mesma missa, esse mesmo Calvário, ele se faz atual numa anamnese, ele se faz atual. Por quê? Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo quem instituiu a Eucaristia. Tomai todos e comei, este é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. As ações de Jesus, por ser homem e Deus, as ações de um Deus não se perdem no tempo. É sempre atual. Aquele momento continua atual, por ter sido um Deus quem instituiu. Você está entendendo? Você entendeu por que é sempre atual? Você entendeu porque algumas pessoas já me perguntaram assim: Reginaldo, por que Jesus aparece como criança, né? Apareceu como criança, se eu não me engano. Nós temos a imagem lá de São Benedito, se eu não me engano. Jesus apareceu como criança, com Jesus assim no colo, não lembro qual, mas Jesus apareceu como criança. Por quê, gente? Aquele momento, como Deus, Jesus, Deus como criança, não se perde no tempo. Por isso que ele... Gente, as ações de Cristo é as ações de Deus. Não se perdem no tempo. Tudo que Jesus fez é atual. A palavra de Deus é sempre atual. Jesus é o verbo de Deus. Como eu já disse aqui, ó, a palavra de Deus é sempre viva, eficaz e sempre atual. Quem é a palavra de Deus, gente? A palavra de Deus, para nós católicos, não é só esse livro aqui, a Bíblia. A palavra de Deus para nós católicos é uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa viva. Então Jesus é sempre atual em todos os momentos. E é por isso que Jesus está no céu, não está lá, não está no céu, mas ele é presença real na Santíssima Eucaristia. Ele foi, mas ficou. Onipresente, onisciente, onipotente e sempre atual. A Eucaristia é real, gente. Tá bom? Ok. Vamos sobre outra palavrinha aqui. Santo Agostinho. Parágrafo 1371. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, né? Colocamos nas intenções da missa ali, rezamos por eles e tal, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor que celebramos na Eucaristia. Esta cidade remida toda inteira, isto é, abre aspas aqui, tá? Esta cidade remida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote
que sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos, embora muitos somos em Cristo um só corpo. Este sacrifício a igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê naquele que se oferece a si mesma. Cristo Jesus, aqui já fecha aspas, tá? Parágrafo 1373. A presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Quando a gente proclama a palavra, né? Jesus está presente, Deus está presente em sua palavra. Na oração da sua igreja, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estou no meio deles. Mas Jesus não está só presente na Santíssima Eucaristia, caríssimos. Catecismo, parágrafo 1373, nos diz que Cristo Jesus está presente nos pobres, nos doentes, nos presos. Veja, nos sacramentos dos quais ele é o autor, no sacrifício das missas e na pessoa do ministro, padre, mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas. É bom comentarmos sobre isso. Se nós que comungamos, que temos aí a certeza de que estamos comungando o corpo de Cristo, nós sabemos que Cristo está ali, não é coerente, assim, é até um absurdo, gente. Nós olharmos para aquelas minorias, para o pobre, para o doente, para os sofredores, os excluídos, presos, os perseguidos, nós olharmos para essas minorias e não enxergarmos o próprio Cristo aí sendo comungantes, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Reflitamos, falta alguma coisa, não é mesmo? O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Como eu já disse, o mais importante de todos os sacramentos, não é mesmo? Então, gente, a importância do sacramento da Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacramento da Eucaristia, ele é sempre atual, porque as ações de Cristo nesse mundo são ações teândricas. Ândrica vem de antropologia, que significa estudo do homem, ou antropófos, que é o próprio homem, né? E theos, Deus. Então, Jesus Cristo, homem-Deus. As ações de um homem-Deus não se perdem no tempo, são sempre atuais. Próximo assunto. Milagres eucarísticos recentes.
São vários. Aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, e esse milagre, ele envolve quem? O nosso querido Papa Leão XIV. Nós vamos falar sobre esse milagre, tá? Mas nós falaremos também, talvez num outro programa, sobre os outros milagres recentes. Por exemplo, 2006, Tixla, no México. 2008, Sokolka, Polônia. Legnica, na Polônia também, em 2013. Mas vamos falar sobre o da Argentina, que envolve nosso querido Papa Leão XIV, que na época era arcebispo, né, de Buenos Aires. Então, esse milagre recente aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1996. Eu gosto de encerrar falando o assunto da Eucaristia, falando sobre o milagre eucarístico, gente, para dizer, olha, é isso mesmo, aconteceu, é isso mesmo. Ratifica a Eucaristia, né, gente? Abona a Eucaristia. Então aconteceu nesse milagre que uma hóstia que ela havia sido descartada, veja só. Quando uma hóstia ela é descartada, como se descarta uma hóstia? Coloca-se na água e a água ali ela se dissolve na água, tá? Então acontece alguma coisa com a hóstia, cai no chão, por exemplo, coloca-se na água, a água dissolve, entendeu? É uma maneira que a igreja usa para não profanar, tá? Então, uma hóstia que havia sido descartada por ter sido profanada. Essa hóstia ela foi profanada e aí ela foi descartada. E como que ela foi descartada? Foi colocada em um recipiente, pode ser um copo, uma vasilha com água, para se dissolver. Então acontece que dias depois, deixaram ali alguns dias, para se dissolver por completo. Dias depois foram ver, quase cairiam de costas, porque encontraram ali um pedaço de carne ensanguentada. O que aconteceu? Foram avisar o bispo, o arcebispo de Buenos Aires, que da época era o bispo Jorge Mário Bergoglio. Hoje, desculpa, Leão XIV não. Leão XIV, falei Leão XIV, né? Não. Papa Francisco. Esse milagre de Buenos Aires, de 1996, ele envolveu o Papa Francisco, tá? Não Leão XIV, desculpa. Papa Francisco. Então levaram ao conhecimento do Jorge Mário Bergoglio, nosso querido Papa Francisco, não é mesmo? O antecessor de Leão XIV. Bom, o Papa Francisco, então, ele havia autorizado uma investigação científica. Então, foi assim, foi convocado o Dr. Frederick Zugbe, renomado cardiologista forense de Nova York, para fazer exames com aquele pedaço de carne. Bom, foram feitos minuciosos exames com as mais recentes tecnologias que se tem na área da medicina forense, inclusive. E aí ele bateu o martelo, depois de todos os exames, o Dr. Frederick, ele bateu o martelo, né? E determinou que era aquele material que ele examinou era de um coração humano, mais precisamente
que a amostra era de um coração humano vivo, de uma pessoa que estava viva, e não de um defunto. Ele é perito forense, ele sabe muito bem que o coração de uma pessoa que já morreu é rígido, é diferente do coração de uma pessoa que está viva. Ele determinou que aquele pedaço de carne encontrada naquela vasilha, aquela hóstia que se tornou carne, a matéria era de um coração de uma pessoa que estava viva. Outro detalhe. Era do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, coração. E continha glóbulos brancos intactos. Ou seja, o tecido do coração ali estava novo, estava vivo. E olha só o mais interessante. Determinou também que aquele tecido, aquele coração, tinha sofrido, estava sofrendo. Os médicos sabem o estado de um coração quando sofre. Quando foi encontrado, é o coração de uma pessoa que tinha passado por duros sofrimentos. Isso tudo, gente, atestado cientificamente. Tá bom? Esse milagre de Buenos Aires, eu tinha falado que Papa Leão XIV, confundi. É o Papa Francisco envolvido neste milagre, tá bom? Então veja, gente, cada vez mais os milagres eucarísticos comprovados, confirmando a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no pão eucarístico. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presença real. O milagre do México, de 2026, cidade Tixla, no México, é aquele clássico da hóstia jorrando sangue, né? Aí tem o de Sokolka, na Polônia, em 2008, né? Da mesma forma, dissolveram uma hóstia num recipiente, numa vasilha, e aquela água, aquela vasilha, tornou-se avermelhada, cor de sangue, né? Foram feitos testes também, confirmados. E aí, Legnica, na Polônia, 2013, uma hóstia cai no chão. Também foi descartada, colocada na água, e a mesma coisa que o outro, mancha avermelhada ali de sangue. Então, esses outros têm mais a ver com fluxo de sangue e tudo mais, mas impressionante esse de Buenos Aires, hein, gente? Na Argentina. Tecido humano de uma pessoa viva, um coração que passou por grandes sofrimentos, foi determinado, veja, para registro de vocês, o Dr. Frederick Zugbe, cardiologista forense da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Tá bom? Eu quero encerrar esse assunto por hoje, nós voltaremos, né? Vamos falar sobre o sacramento da Crisma. E se Deus me der forças, vamos falar nos próximos programas sobre os demais sacramentos também. Obrigado por me acompanharem nesse momento. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos e a cada um. Que Deus abençoe você. Senhor, mande teus anjos. Que abençoe a casa e a família dessa pessoa que está me assistindo. Dando-me graças e infinitas bênçãos. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.